Atos dos Apóstolos, mas ainda temos alguns minutinhos para trazer a palavra, amém? Livro de Atos, capítulo número 9, versículo de número 1. Atos, capítulo 9, versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, que homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós temos Paulo como do segundo maior missionário na Bíblia, porque ninguém substitui a Cristo. Cristo sempre será e vai ser o primeiro, que operou maravilhas e milagres, a qual em 3 anos ele fez. Pode ajuntar a humanidade toda, o ser humano todo, um querer ser mais forte que o outro, mas não chega nem aos pés da obra que Jesus fez aqui na terra. Mas vamos falar um pouco deste homem chamado Saulo, e traduzido é Paulo. E Paulo, quando eu falo sobre ele, eu me inspiro, porque Paulo é um dos segundo maior missionário, considerado pelos teólogos, pelos estudantes. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento em cartas inspiradas por Deus, cheio do Espírito Santo, aonde mesmo que pessoas ouviram Paulo de coisas que ele nem tinha feito, mas a sabedoria que ele tinha era tão inspirada por Deus que todos aceitavam o seu conselho. Paulo não casou, mas tem uma das suas cartas que ele dá conselho aos casados, e toda a igreja acatava aquilo que Paulo falava. Mas antes desse rapaz se tornar Paulo, um dos segundos maiores missionários da Bíblia, a Bíblia diz que ele ainda se estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, porque ele dizia que quem seguia a Jesus Cristo, como ele veio como homem na terra, 100% homem e seu corpo 100% Deus, eles não criam que Jesus, que o Filho de Deus vinha com um corpo carnal igual ao nosso. Eles estavam esperando um homem grandioso, estavam esperando um homem muito lindo, e a Bíblia diz que nele não havia formosura, porque Jesus veio como humildade. Jesus veio como um homem simples, porque o Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. Então Paulo, perseguindo os servos do Senhor, no caminho a Damasco, tinha pedido cartas de um dos principais da sinagoga, para perseguir todos aqueles que invocavam o nome de Jesus escrito. Por quê? Porque ele só tinha Deus. A sua religião era tão forte dentro de si, que ele só acreditava em Deus como o único e poderoso soberano. E ele não aceitava que nenhuma outra pessoa se levantasse para dizer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus. Então a Bíblia diz que ele, respirando ameaças de morte, pediu carta e foi até Damasco. E no caminho a Damasco ele vai ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele está indo pelo caminho para Damasco, sobre ele veio um resplendor de luz do céu, ao ponto que ele caiu em terra, e na mesma hora ele ficou cego. E a Bíblia diz que ele ouviu só uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não conhecia ainda Jesus como seu Senhor, mas quando ele viu que era uma coisa forte, uma coisa sobrenatural, que ao tempo ali ele tinha ficado cego, ele entendeu que não era uma coisa normal, era uma coisa forte, espiritual. Então ele pergunta, e com um modo de respeito ele fala: quem é, Senhor? E Jesus vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Espiritualmente nós não vemos Saulo perseguindo Jesus. Fisicamente nós não vemos Paulo perseguindo a Jesus. Paulo perseguia a igreja, Saulo perseguia os cristãos.
Saulo perseguia todos aqueles que invocavam o nome de Jesus, porque para ele era uma seita. Para ele, todos aqueles que invocavam o nome de Jesus estavam blasfemando contra Deus. Mal sabia ele que o próprio Jesus era Deus. E quando ele se encontra com ele, ele fica cego. E quando Saulo faz a pergunta a Jesus, reconhecendo que era algo sobrenatural e que ele era uma divindade muito forte, ele fala: quem é, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo não perseguia Jesus fisicamente, espiritualmente, ele perseguia a igreja. Mas quando o ser humano, o homem, tenta tocar naquele a qual invoca o nome de Jesus, e quando ele entrega tudo na mão do Senhor, ele não está comprando briga com o homem, mas ele está comprando briga com o próprio Deus. É por isso que quando guerreamos com as nossas forças, perdemos batalha. Mas quando joelhamos e pedimos a Deus, entregamos na mão de Deus, é Ele quem batalha por nós. Os cristãos não precisaram tentar matar Saulo. Por quê? Porque o próprio Jesus desceu do céu e viu que a perseguição dele estava demais, e o próprio Jesus tratou com ele pessoalmente. E a Bíblia diz que ele ficou cego. E Saulo, cego, foi guiado por alguma pessoa, porque um cego não pode ver. E a Bíblia diz que quando um cego guia o outro, é perigoso os dois caírem no buraco. Então Paulo ali, guiado por uma pessoa, creio eu, com aquelas pessoas que iam perseguir a igreja junto com ele, o que ele faz? Chega até Damasco. E a Bíblia diz que Jesus já tinha ido de encontro de Ananias e falado acerca de Paulo. E a Bíblia diz que Jesus falou com Ananias, e Ananias falou: eis-me aqui. Porque é fácil você falar eis-me aqui quando o Senhor ainda só te chama, mas depois que Ele fala a obra que você tem que fazer, aí você muitas das vezes questiona Ele, e o difícil é você ir. Mas Ananias, como um servo temente e obediente, obedeceu a voz dele. E quando ficou sabendo quem era que ele tinha que ir atrás, ele logo quis recuar. E ele diz para Ananias: vai até a rua chamada direita e procura por um nome chamado Saulo. E Saulo era conhecido como terrorista dos cristãos, porque a Bíblia diz que ele perseguia, trancava, e segundo alguns estudiosos, até matavam os cristãos, pensando que estava fazendo obra para Deus e estava sendo usado pelo diabo. Mas mesmo assim, ele tinha tanta fé naquilo que ele estava fazendo, que ele fazia com vontade, ele perseguia com vontade, porque ele estava convicto que ele queria fazer. Assim é nós quando estamos convictos do que queremos fazer, quando queremos totalmente se afastar do mundo e viver uma vida literalmente para Deus. Então Saulo era digno de morte, mas como Jesus viu que mesmo ele sendo um instrumento do diabo e fazendo aquilo com fé e convicto, Jesus separou ele para ser dele. E quando Jesus separa ele para ser dele, ele deixa um tempo determinado. Muitas das vezes é a nossa família. Você está vendo que fulano está aprontando, está continuando aprontando, e você fala: por que ele ainda não morreu? Por que ainda não aconteceu algo? É porque Jesus está guardando ele e tem obra maior lá na frente. Jesus não olhou o momento de Saulo perseguindo a igreja, mas Jesus olhou lá na frente o que ele iria fazer por ele. É porque muitas das vezes nós julgamos com olhares físicos, porque o homem julga com o olho, com o olhar, e a Bíblia diz que Deus vê o coração. Então, quando Saulo tem um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que depois de 3 dias cego, quando Ananias vai até ele, e Deus falou quem era a pessoa que ele teria que orar, que estava cega, que já tinha 3 dias que estavam esperando por ele ali, ele logo falou: Senhor, mas acerca deste, ouvi vários falarem que tem carta dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. E Jesus diz para Ananias: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o nome entre os reis, os gentios e os filhos de Israel. Saulo
conhecido como Paulo, não foi usado somente muitas das vezes como Pedro para pregar somente para judeu. Ele pregou para reis, ele pregou para gentios e pregou para todo Israel. Então a Bíblia diz que quando ele teve um encontro verdadeiramente com Deus, já conhecido a Escritura, só que totalmente de uma forma errada ele fazia antes. Depois ele começa a fazer certo. Mas para Deus usar Paulo foi muito mais fácil. Por quê? Porque já era estudado, já conhecia da lei, já estava desde pequeno ali com um dos principais sacerdotes, ensinado desde criança. Porque muitas das vezes a gente pensamos que para Deus nos usar só basta orar, só basta jejuar, mas também tem que ter conhecimento. Porque uma pessoa que já está estudada, tem conhecimento, é mais fácil de Deus usar ela em tal áreas do que uma pessoa ainda que não sabe. Pedro não sabia nem ler, mas Deus usava de uma forma sobrenatural. Mas em alguns casos Pedro tinha dificuldade, que era de tratar com os gentios. Porém Paulo não tinha dificuldade. Paulo pregava para gentios, Paulo amava os gentios. Porque Jesus, quando veio à terra, ele não veio para separar, mas ele veio para juntar. É por isso que ele fala: eu não vim para mudar a lei, mas para cumprir a lei. Porque não havia mais amor. E quando Jesus veio, ele veio para espalhar amor. E com forma de amor, ele mesmo deu a sua vida para mostrar que por nós ele morreu e por nós ele entregou a nossa vida. Então, nos momentos que vivemos, a pergunta que eu deixo a você: no tempo de sua morte, no tempo de sua aflição, é possível adorar a Deus? Será se você, no momento mais difícil, talvez numa cama de hospital, e o médico falando que você tem só alguns minutos, alguns dias ou alguns meses de vida, você ainda vai continuar adorando ou glorificando a Deus? Pois eu conheço um homem que em meio à sua morte, ele ainda glorificou a Deus. E se você pensa que eu estou falando ao contrário, pergunta a Estevão. E aonde você encontra Estevão? Em Atos capítulo 7, do capítulo 7 até o versículo 8. A Bíblia vai dizer que quando Estevão, cheio do Espírito Santo, foi pregar na sinagoga, perto daqueles estudados, a Bíblia vai dizer que quando ele terminou o seu discurso, todos se iraram contra ele, a ponto de ranger os dentes, porque Estevão tinha falado a verdade, e a verdade dói. Quando Estevão fala a verdade para aquele povo, a Bíblia vai dizer que ele, cheio do Espírito Santo, diz que viu: eis que vejo o céu aberto, e o Filho de Deus assentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado até a morte. E mesmo sendo apedrejado até a morte, ele falou: Pai, perdoa eles. Porque o Evangelho não é só o seu ego, o seu querer, mas é o querer e a vontade de Deus. E a vontade de Deus, que a Bíblia diz que o segundo maior mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E o segundo maior mandamento é o mais difícil. Por quê? Porque muitas das vezes é muito difícil você amar quem te magoou, você amar muitas das vezes quem feriu algum da sua família, ou até mesmo matou. E o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que se você não ama o seu próximo como a ti mesmo, você é mentiroso. Por quê? Porque se você não ama quem está do seu lado, é a semelhança de Deus, e você pode ver como você vai amar quem você ainda nunca viu, que é o próprio Deus. Estevão, sendo apedrejado, não falou totalmente diferente do que muitos iriam falar. Talvez procuraria, pastor João, tentar caçar algum jeito de se livrar da morte, tentar caçar algum jeito de fugir, de fazer uma fuga. Mas Estevão não, Estevão sabia que ele iria morrer, mas estava cheio do Espírito Santo, e em sua morte ele glorificou Deus até o final da sua vida. Porque muitas das vezes levantar a mão e aceitar Jesus é fácil, o difícil é continuar na caminhada até o fim. E a Bíblia diz que quando Deus chama Paulo se converteu totalmente a Jesus Cristo, de uma tal forma que ele era perseguido. A Bíblia vai mais clara, porque Jesus diz para Ananias, quando Jesus disse que ele ia pregar para reis, para gentios e para Israel, para os filhos de Israel, Jesus fala para Ananias: e eu vou mostrar para ele
o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Paulo alguma vez perseguiu, mas depois tornou perseguido. Começaram a perseguir Paulo. Paulo pregava, arrastava multidões e plantava igrejas. E a Bíblia vai dizer que um certo dia estava ele, Paulo e Silas. Expulsaram o demônio da menina, ou do rapaz. E o pastor João falou disso esses dias, sobre Paulo e Silas. Eles foram açoitados e jogados no cárcere. Estava um momento de adorar ou de murmurar? Aos olhos humanos, não tinha momento nenhum e vontade nenhuma para agradecer a Deus. Por quê? Porque estava na prisão, tinha sido açoitado. Se fosse muitas das vezes um de nós ia falar: ué, eu estava fazendo a vontade de Deus e Ele não me guardou. Por que eu estou aqui? Porque Deus permitiu. Tudo o que acontece, quer você que seja bom ou que seja ruim, Deus tem plano na sua vida. Deus tem plano naquilo que Ele está fazendo com você. Por quê? Porque quando Paulo e Silas é preso, a Bíblia diz que um carcereiro se converteu ao Senhor e com ele toda a sua família. Paulo foi preso, cantou, Jesus agiu de uma forma sobrenatural, que as cadeias estremeceu e muita gente fugiram, não fugiram, ficaram ali, esperando aquilo passar, a ponto de o carcereiro querer tirar a sua própria vida. E quando ele vai tirar a sua vida, quem chega sendo usado por Deus é Paulo, conhecido como Saulo. Alguma vez ele perseguia, agora ele está fazendo o quê? A vontade de Deus, o querer de Deus. Ele estava muitas das vezes perdendo vidas, mas depois ele se se tornou um ganhador de almas. Saulo, quando não acreditava em Jesus, perseguia, muitas das vezes maltratava, até matava. Mas depois que ele se converteu e se tornou Paulo, ele perseguia para buscar para Cristo. Ele era maltratado por Cristo e ele morreu por Cristo. Será se eu te pergunto neste dia, nesta noite eu te pergunto: você está preparado para morrer por Cristo? Porque muitas pessoas morreram pelo Evangelho, deram a sua vida, mas não perderam a sua alma. Naquele momento de dor, de desespero, eles não fizeram outra coisa a não ser adorar o nome de Jesus. E eu termino esta pregação dizendo que muitas das vezes nós perguntamos um ao outro: qual é pior morrer? De qual forma? Queimado ou afogado? Nenhum dos dois. O pior é morrer sem Cristo, sem a sua salvação. Porque você pode morrer afogado aqui, você pode morrer queimado aqui, mas toda a sua dor, toda a sua lágrima vai passar depois que você morrer, porque você vai reinar com Ele. Se coloque de pé. E quando Paulo se converte a Cristo, por que ele aguentava ser perseguido? Por que ele aguentava ser maltratado? Por que ele aguentava ser chutado da onde ele estava pregando o Evangelho? Porque Paulo não esperava as coisas aqui de baixo, mas ele esperava lá de cima. Paulo esperava o quê? A qualquer momento, a qualquer hora, depois da sua morte, o encontro verdadeiro que ele ia ter com Cristo. Em Timóteo, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 7, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está me preparado a coroa da vida, a qual Jesus dará em todos aqueles que foram fiel a Ele. Nessa noite, a pergunta que eu te faço: você está preparado para morrer para Cristo? Porque se não está ainda, comece a se preparar para dar a vida por Ele. Jesus diz: quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou o filho que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O amor do seu filho não tem que estar acima de Jesus. O amor de Jesus tem que estar acima de tudo. Você tem que largar tudo por Jesus.
você tem que até muitas das vezes dar a sua vida por Jesus, porque nem sempre o evangelho é ganhar, o evangelho é perder para ganhar lá em cima. Porque você aqui perde o seu eu, renuncia os seus desejos, renuncia a sua carne, renuncia a sua vontade, renuncia o seu ego, muitas das vezes renuncia o seu pavio, que muitas das vezes pode ser curto, porque muitas das vezes a pessoa está falando: eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas se fulano me fazer raiva. Muitas das vezes a gente ainda não está preparado para sofrer trás afrontas, mas o próprio Cristo nessa noite te dê graça, te dê sabedoria. E sobre essa palavra eu te pergunto: se você ainda não está preparado para morrer por Cristo, que nessa noite você venha estar preparado a padecer por Ele. Por quê? Porque Paulo, quando entrou, muitas das vezes nós podemos olhar, ele não teve perda, ele não teve ganho, ele só teve perda. Mas ele fala: aquilo que para mim era perda, eu ganhei com Cristo. Porque o evangelho a gente só ganhamos. Por quê? Porque está com Ele, ser dele, e ao todo momento está na mão dele, é a melhor coisa que tem. Por quê? Porque quando você estiver à beira da sua morte, quando você estiver no último dia da sua vida, no último dia do seu fôlego, você pode estar passando pela dor que for, mas você tem que ser como Paulo. Não adianta o sofrimento que você passar aqui, pode ser o que for, pode ser a dor, pode bater, pode maltratar, pode machucar, mas eu não sou aqui de baixo, eu sou lá de cima. Porque quem te aguarda é o próprio Cristo. E nessa noite a palavra que eu deixo a você é: morrer por Ele, padecer por Ele é melhor do que viver para o mundo e morrer para este mundo. Você morre para este mundo para viver para Cristo, então você vai perder aqui para ganhar lá. Nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade